Projeto de Lei número 42/2022 da Prefeitura de Valença dispõe sobre a autorização ao chefe do Poder Executivo Municipal para repassar o percentual de 60% dos valores dos precatórios decorrentes das diferenças do valor mínimo anual por aluno do Fundef, fixa critérios para pagamento aos profissionais do magistério, da rede municipal de ensino e da outras providências. Autoria, Poder Executivo. Senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Clube de Valença, antes de trazermos aqui esse projeto à apreciação desta casa e posteriormente votação, quero aqui passar a todos os presentes e aqueles que nos ouvem e nos assistem, todo o trâmite, vereador Rian, que aconteceu para que esse projeto viesse à casa. No dia, vereador Clóvis, 10 de maio de 2022, o prefeito Jairo Batista baixou uma portaria, decreto 4.444, que altera o decreto número 3.980 de 2021, 19 de janeiro de 2021, que cria a comissão especial para a elaboração e acompanhamento de um plano de aplicação para os recursos financeiros oriundos do precatório Fundef e da outras providências. E a comissão foi criada, os representantes constantes, nos incisos 1 ao 10º, formados por membro titular e membro suplente, e fizeram parte da comissão. Representante da Secretaria Municipal de Educação, titular Alberto Freitas, suplente Kelly Roseira. Representantes técnicas da Secretaria Municipal de Educação, titular Aritana Ângela, suplente José Largolo. Representante do Conselho do Fundeb, titular Márcia Cristina, suplente Maria Salete. Representante do Conselho Municipal de Educação, titular Marineide Souza, suplente Valdenildo Nascimento. Representante do Conselho de Alimentação Escolar, titular Marivan Santos, suplente Iracema Souza. Representante da PLB Sindicato, saudosa Luciene Soares, suplente Maria de Lourdes. Representante da Secretaria Municipal da Fazenda, Carla Vieira Jailson da Silva Cardoso. Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, Albert de Souza Luciana da Conceição. Representante da Procuradoria-Geral do Município, Fleuber Ramos Majore Rodrigues. Representante do Poder Legislativo, Reginaldo Araújo Cássio Pereira. Essa foi a comissão programada através de decreto para, através de reuniões, discutir qual o melhor caminho para se formar o projeto de lei e enviar esta casa. Entre as reuniões que foram realizadas, chegou ao acordo a comissão que nós aqui acabamos de nomear e enviou, e aqui eu quero dar destaque ao artigo 2º, que é o ponto de maior discussão de todo esse processo que veio chegar a esse projeto. E o artigo 2º, o que foi enviado da comissão para a Prefeitura de Valença foi o seguinte: capítulo 2º dos beneficiários e dos critérios, artigo 2º, o recurso de que trata esta lei terá como beneficiários todos os profissionais de magistério da educação básica da rede municipal de ensino, de acordo com os seguintes critérios. Esse foi o formato que a comissão entregou ao prefeito Jairo Batista. E diz o parágrafo 1º, profissionais do magistério da rede municipal de ensinos ativos, inativos, efetivos, contratados, aposentados e falecidos, estes últimos representados por seus legítimos herdeiros, que atuaram no período de 1º de janeiro de 98 a 31 de dezembro de 2006. Parágrafo 2º, profissionais do magistério da educação básica da rede municipal de ensino efetivos, que atuaram no período de 1º de janeiro de 2007
a 31 de dezembro de 2020 e que estão ativos na rede municipal de ensino de Valença. Ou seja, o que foi entregue à prefeitura é quem tinha direito a receber esses 60% dessa primeira parcela que foi depositada na conta da prefeitura. Os funcionários de 1º de janeiro de 98 a 31 de 2006 e 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2020, esse foi entregue ao prefeito Jairo Batista, Rian. Prefeito Jairo Batista manda para esta casa, semana passada, esse projeto. E, mais uma vez, quero fazer referência ao artigo 2º, que, diferente do que foi entregue, esse que foi entregue, através da comissão, solicitando o pagamento de 97 até 2020, a comissão entregou, a comissão com os representantes que aqui acabei de ler. O prefeito manda para esta casa, capítulo 2º dos beneficiários e dos critérios. O recurso de que trata esta lei terá como beneficiários todos os profissionais do magistério da educação básica da rede municipal de ensino, de 1º de janeiro de 98 a 31 de dezembro de 2021, ativos e inativos, aposentados e falecidos, e estes últimos representados por seus herdeiros. Quero me basear apenas nesse ponto, que é quem tem direito a receber. A comissão entregou pedindo até 2020, o prefeito mandou esta casa até 2021. E aí, fui ver a lei federal. E na lei federal, de 12 de abril de 2022, a lei 14.325, diz no seu artigo 1º, inciso 1º, terão direito ao rateio de que trata o caput desse artigo, parágrafo 1º, os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou do município, com vínculo estatutário, seletista ou temporário, desde que, em efetivo exercício das funções da rede pública, durante o período em que ocorrer o repasse menor do Fundef, 1997 a 2006, ou do Fundeb, 2007 a 2020, a que se refere os incisos 1 e 2 do capítulo desse artigo. Ontem tivemos uma reunião provocada pelo Conselho Municipal de Educação e convidamos os vereadores para ouvir e ter o entendimento. E ao pedir a palavra, nós falamos que queria entender melhor qual o posicionamento da PLB em relação a um parecer jurídico do sindicato, ao projeto que foi enviado à casa. Hoje pela manhã eu recebi um parecer, não do projeto 42 da Prefeitura, mas do projeto dos precatórios. E que nesse parecer, não vou estar lendo tudo aqui, mas que entre o que foi mencionado está, no caso do município de Valença, a verba extraordinária recebida através do precatório número 020 8486-12.2019.4.01.9198 diz respeito a diferenças do Fundef no período de 97 a 2006, de modo que apenas os profissionais do magistério da educação básica que atuaram nesse período terão direito ao abono. Na conclusão está, a nova legislação parece ter colocado fim à discussão sobre a subvinculação de 60% das verbas recebidas dos estados e municípios a título de complementação VMNA, através do precatório de ações judiciais movida contra a União Federal, seja no período de vigência do Fundef Lei 9.424/96, do Fundeb Lei 11.494/2007, ou do novo Fundeb Lei 14.113/2020. Agora, com o advento da Lei 14.325/2022, parece inquestionável o direito dos profissionais da educação ao recebimento de 60% do valor dos precatórios pelos estados e municípios, observada, todavia, a irretroatividade dos efeitos das leis previstas da Constituição Federal
e maioria desta casa, da Câmara de Vereadores de Valença, entre o que foi mencionado, quero também aqui destacar, antes da conclusão, a legislação brasileira, a legislação deixa claro que terão direito ao rateio os profissionais do magistério da educação básica que estavam em exercício no cargo durante o período em que ocorreram os repasses menores do Fundef nos exercícios de 97 a 2006, bem como os inativos e herdeiros que comprovarem sua condição. Na conclusão, está exposto. Conclui-se pela constitucionalidade formal do projeto de lei 42/2022, o que foi enviado da Prefeitura para esta casa, fazendo-se constar a ressalva da irretroatividade das leis federais, número 14.057/2020, da Lei 14.325/2022, considerando-se as disposições da Constituição Federal e legislação federal em vigor, bem como o entendimento do TCM Bahia, impõe-se a necessidade de emenda modificativa ao caput do artigo 2º, nos termos deste opinativo. É o parecer da Procuradoria. Ou seja, o entendimento, tanto do parecer da PLB, da Procuradoria desta Casa, é que o artigo 2 seja de acordo com a lei federal, vereador Cristiano, que assim segue. No entanto, hoje pela manhã, nós fomos pegos de surpresa, quando, não sei o porquê, o professor Marivan, que fez parte da comissão, representando o Conselho da Alimentação Escolar, inclusive, usando de má fé e de tamanha responsabilidade, professor, porque esta casa, desde quando nós assumimos a presidência, tem procurado ser transparente e aberta ao diálogo de todas as classes, e aqui ontem na reunião, com a presença do vereador Cristiano, com a presença do vereador Valdir, com a presença do vereador Diro, com a presença do vereador Elton, com a presença do vereador Reginaldo, com a presença do vereador Benedito e com a presença do vereador Bertolino, a casa muito bem representada, deixamos claro que todas as classes, quando tem alguma demanda, nos chamam para o diálogo e assim fazemos. Chegou hoje o projeto da classe dos agentes comunitários. Estamos abertos ao diálogo. Como já conversamos com o representante do SAAI, da Guarda Municipal, e assim seremos, porque procuramos trabalhar de forma transparente. Só que hoje fomos pegos de surpresa, e com isso eu repudio a maneira que o professor Marivan, de tamanha responsabilidade, quis jogar os professores contra esta casa, porque fez circular um áudio de sua autoria, colocando totalmente o contrário do que foi dito ontem aqui na nossa reunião. Reunião essa que foi gravada, em dizendo que nós estamos indo contra a lei, contra os professores, e que ele foi enfático em dizer que era a favor dos precatórios ser até 2020. Ora bolas, existirão ainda mais 2 parcelas que serão creditados dos precatórios, e que esses professores aposentados de 2006 para cá não terão direito. E por que agora esses outros teriam direito nesse que foi creditado? Então, procurando o caminho da justiça, e nesta casa nós temos aqui um que poderia ser beneficiado e que é a favor da lei federal, vereador Elton, o qual já se manifestou. Nós queremos aqui deixar nossa indignação. Fiquei muito chateado quando logo pela manhã recebi o áudio, porque nós queremos justiça e verdade e lealdade, as coisas transparentes da maneira que aconteceu. Não tenho medo de assumir responsabilidade, nem tampouco fugir das minhas responsabilidades, cumprir as funções a que me compete. Mas ser jogado, não só eu,
mas outros vereadores que aqui estiveram na reunião, de forma mentirosa, colocando algo que não aconteceu, e muito pelo contrário, não podia ficar calado. Na mesma hora, liguei. Não sou de polêmica, gosto de ser muito tranquilo, mas ser justo. Mas ouvir aquilo me deu náuseas. Ao mesmo momento, liguei para o vereador Elton, liguei para os vereadores que aqui estiveram, que não tiveram ainda na oportunidade de ter ouvido o áudio, porque precisamos ser justos. Para que está querendo desgastar tanto os vereadores que têm sido parceiros desde o início, quando os professores aqui tiveram? Assim nós ouvimos todo o tempo, diz que quando o projeto assim chegasse, o projeto chegou, abrimos, o projeto foi errado, vereador. Comissão, conselho, faça um ofício, convide os vereadores, a gente participa, vamos ouvir, vamos chegar a um entendimento. A comissão, parte da comissão entendeu que houve um equívoco, porque usou também muito coração para querer contemplar os outros profissionais. Eu até compreendo isso, porque existe coração, mas se a lei foi criada lá de cima, existe um parâmetro, uma referência a ser seguida, não pode se empurrar goela abaixo. Então, como esta casa é uma casa de respeito, nós entendemos e respeitamos as opiniões de todos os vereadores também aqui, mas você querer, depois de uma forma transparente, de toda a discussão, os vereadores vieram aqui, investiram o seu tempo para chegar a um denominador comum, e depois você sair, através de rede social, por que não está aqui presente nesta hora para ouvir o que eu estou falando? Diria, não é porque não está aqui não, e se estiver ouvindo, estou falando para que você ouça mesmo, professor. Você como professor deveria dar exemplo, não querer colocar profissionais de forma irresponsável, mentirosa, dizendo algo que foi totalmente diferente do que aconteceu aqui ontem. Se estivesse falando a verdade, assumiria, mas de mentira, não. Então, queridos, após a reunião que aconteceu ontem, chegou ao entendimento de algumas emendas que nós estaremos trazendo aqui para apreciação dos vereadores. Os vereadores aí pediram a palavra, entendendo e reconhecendo e parabenizando aqueles que entenderam de que realmente siga-se a lei federal, tá? E que os próximos valores que serão creditados ainda serão maiores do que esses que foram creditados, inclusive valor esse que foi creditado em 2021, no valor de 24 mil, que hoje está mais de 25 mil reais, milhões, 25.181.152 reais, 60% de direito aí para os profissionais. Não importa, vereador Bertolino Benedito, se desse montante, Rian, serão 100 que vão receber 25 mil, 50 mil, 100 mil, ou se são 100 mil que vão, não importa a quantidade, o que importa é que siga a lei. Então, para mim, e ontem Cristiano tinha deixado claro isso, no seu posicionamento, mas eu também já tinha pronunciado internamente, junto com o vereador Elton, e que não tenho dificuldade nenhuma, né, de seguir o que é posto. Esse é o meu entendimento e respeito à opinião de todos os parlamentares. Então, antes de colocar em apreciação, eu necessitava trazer e explanar tudo isso, para que vocês que estão aqui presentes, vocês que estão nos assistindo na rádio, que estão nos assistindo na TV, tivessem conhecimento de como tudo começou, até onde chegou, e culminando nesta manhã com uma infelicidade e irresponsabilidade de um áudio de tamanha responsabilidade mentiroso que foi circulado aí na nossa cidade. Então está aí, após explicado, eu trago o projeto para a apreciação dos novos vereadores. Aqui o projeto chegou, e nesse instante eu solicito que, se possível, haja a dispensa do parecer da Comissão de Educação e também de Redação e Justiça e Orçamento, vereador Clóvis, e que ambos possam pronunciar enquanto presidente, se possível for, a dispensa desse parecer após
as discussões que ora tivemos culminando na última discussão ontem. Com a palavra, presidente, vereador Valdir, da Comissão de Finanças. Boa tarde a todos. Fabrício, eu concordo com você plenamente. Nós estávamos aqui atônitos. Eu até falei com os professores dessa questão de estar reunido muito antes, né, para que não ocorresse essa questão no final. E digo o seguinte, senhor presidente, eu considero, né, a dispensa dessas duas consultas, dois pareceres, e da minha comissão, que faz parte Clóvis e Juninho. Muito obrigado. Ok, nobre vereador. Secretário e relator acompanham o voto do presidente? Dispensa parecer? Clóvis e Júnior, que também fazem parte da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres colegas, público que aqui nos acompanham, imagine Vossa Excelência, depois de tanto trabalho dessa casa, tanto trabalho do nosso jurídico, tanto trabalho de cada um dos vereadores que participou de forma intensa, de cada um dos professores da PLB, não tem porquê a gente não dispensar o parecer, porque como eu disse a alguns professores que nos procurou, que chegaram até o nosso encontro preocupados com relação à forma que estava o projeto. E eu sempre dizia, fiquem tranquilos, nós temos nesta casa uma Câmara com 15 vereadores comprometidos com a sociedade valenciana. Nós temos nesta casa um jurídico capacitado para estar norteando a forma que nós vamos votar, até porque não existe aqui vereador especialista nas leis, mas nós temos estrutura, graças ao presidente, à mesa diretora, que nos dá esta tranquilidade em termos uma equipe de trabalho que nos assegura a tomar as medidas corretas. Então, eu concordo plenamente com o presidente da Comissão de Orçamento e com relação à dispensa dos pareceres. Vereador Clóvis Bertolino. Nobre senhor presidente, nobres colegas, comunidade que nos ouve, eu também, de antemão, gostaria até de parabenizá-lo, senhor presidente, pelas palavras. Não somos os donos da lei, mas se estamos aqui, essa casa sim deve ser respeitada, e diante do ato infeliz do professor, a sua pronúncia, e por isso aqui eu te parabenizo mais uma vez pelas suas colocações. Sobre a dispensa, com certeza, senhor presidente, até porque a gente tem que acelerar esse processo, eles não estão pedindo nada, é um direito deles, e, assim, em parte também fico triste porque os outros profissionais também deveriam receber. Porém, a gente, voltando para a questão da lei, a gente sabe que os outros profissionais também terão a sua parcela, então vamos tratar tudo por etapa. Então, essa etapa, quem tem direito são esses profissionais até 2006 e, assim sucessivamente, após a chegada dos novos repasses. Ei, nobre vereador, Comissão de Finanças e Orçamento, para ser liberado o vereador Reginaldo, presidente da Comissão de Educação e Cultura da nossa casa e também de Redação e Justiça. Com a palavra, presidente. Não. Dispensar os pareceres. Senhores, antes
da apreciação do projeto, temos as emendas do projeto. Eu quero ler aqui para os vereadores, estarei trazendo a apreciação e fica aberto para a discussão, tá? Senhores vereadores, o projeto que veio a esta casa e após as discussões que ora nós tivemos, chegaram com as seguintes alterações. Emenda modificativa ao artigo 2º, que fala no projeto original: o recurso de que trata esta lei terá como beneficiários todos os profissionais do magistério da educação básica da rede municipal de ensino, do 1º de novembro de 98 a 31 de dezembro de 2021, ativos, inativos, aposentados ou falecidos, estes últimos representados por seus herdeiros. Eu vou começar pela emenda inicial, que é melhor, né, vereador? A emenda modificativa é do parágrafo 2º do artigo 1º. No original está: a autorização prevista no caput visa atender a finalidade da destinação originária dos recursos Fundef, ainda que a transferência tenha sido cumprida por decisão judicial transitada e julgado, especialmente para fins de garantir o percentual de 60% das verbas para os profissionais do magistério, acrescido às correções monetárias decorrentes do período até o efetivo pagamento, na forma prevista no artigo 7º do parágrafo único da Lei Federal 14.057 de 2020, bem como no artigo 60 do parágrafo 5º, inciso 12º do ADCT, com redação dada pela EC 1496 e do artigo 5º da EC 114 de 2021, corolários do princípio da valorização do magistério, previsto no artigo 206, inciso 5 da Constituição Federal. A emenda é a seguinte: a autorização prevista no caput visa atender a finalidade da destinação originária dos recursos do Fundef, ainda que a transferência tenha sido cumprida por decisão judicial transitada em julgada, especialmente para fins de garantir o percentual de 60% das verbas para os profissionais do magistério, acrescidas as correções monetárias decorrentes do período, e aí veio a alteração, até a data do pagamento, na forma prevista no artigo 7º, parágrafo único da Lei Federal, número 14.057 de 2020, bem como no artigo 60, parágrafo 5º, inciso 12º do ADCT, com redação dada pela EC 1496 e do artigo 5º da EC 114 de 2021, corolários do princípio da valorização do magistério, previsto no artigo 206, inciso 5º da Constituição Federal. Essa primeira emenda, ou seja, até a data do pagamento. Até a data. Até a data do pagamento. A data do só. Perfeito. Segunda emenda, emenda modificativa. Por etapa? Ok, vereador. Nessa. Até a data. O vereador quer discutir, votar a emenda? Não, quero apenas votar. Quero só votar. Só votar? Ah, quer votar independente, emendas separadas. Emenda em apreciação. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Emenda 1 aprovada. Segunda emenda, emenda modificativa ao artigo 2º. No projeto que veio da Prefeitura está: o recurso de que trata esta lei terá como beneficiários todos os profissionais do Magistério da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino, de 1º de janeiro de 98 a 31 de dezembro de 2021, ativos e inativos, aposentados e falecidos, estes últimos representados por seus herdeiros. O que altera a emenda é a seguinte: altera de 31 de dezembro de 2021
essa é suprimida, colocando 31 de dezembro de 2006. Essa é a alteração. Entendido, vereadores? Emenda em apreciação, emenda em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovada a emenda até 2006. A terceira emenda, emenda modificativa ao artigo 4º, alterando o caput e os incisos. A redação ficou assim: a Comissão Especial para Acompanhamento de Aplicação dos Recursos Oriundos do Precatório do Fundef, instituída pelo Decreto número 4.444, de 2022, de 10 de maio de 2022, será responsável pelo planejamento, acompanhamento e fiscalização do levantamento de todos os dados de identificação dos beneficiários, tempo de serviço, carga horária, visando a elaboração da folha de pagamento suplementar e ou ordens de pagamento, que será realizado pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Valença, Secretaria Municipal de Educação. No parágrafo 1º, a comissão que trata o caput desse artigo tem a seguinte composição: 2 representantes da Secretaria Municipal de Educação, 2 representantes do Conselho do Fundeb, 2 representantes do Conselho Municipal de Educação, 2 representantes da PLB Sindicato, 2 representantes da Secretaria Municipal da Fazenda, 2 representantes da Procuradoria Geral do Município e 2 representantes do Poder Executivo. Do Poder Legislativo, perdoe. Obrigado, vereador Elton. Então, emenda modificativa no artigo 4º, em apreciação, em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovada. Quarta emenda. Emenda modificativa ao artigo 4º, alterando o parágrafo único para parágrafo 2º e alterando o ano de 2021 para 2006, ficando a seguinte redação: para o cumprimento do disposto no caput, os membros da comissão terão amplo e restrito acesso às folhas de pagamento da Secretaria de Educação do município de Valença, relacionados ao período de janeiro de 98 a dezembro de 2006. Em apreciação, emenda, em votação, os favoráveis permaneçam sentados. Aprovada. Quinta emenda, emenda modificativa ao artigo 5º, alterando o caput, ficando com a seguinte redação: artigo 5º. Os trabalhos, fixação de tempo de serviço e cálculos formalizados pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Valença serão submetidos à comissão de que trata o artigo anterior, para apreciação e aprovação, e, posteriormente, apresentados ao chefe do Executivo Municipal, em forma de relatório final, que irá homologar ou devolver à comissão para eventuais correções e ou revisões, e, após, publicará a lista oficial de beneficiários no Diário Oficial do Município. Emenda modificativa do artigo 5º, em apreciação. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados. Aprovada. Emendas essa, nesta casa, após as reuniões, e ontem a última reunião que nós tivemos, quero trazer aqui os parabéns a todos os envolvidos, e sabemos que nada é fácil. As emendas, essas vieram aqui assinadas pelo vereador Fabrício Lemos, os vereadores que participaram da reunião. Vereador Fabrício Lemos, assinada pelo vereador Benedito Silva, pelo vereador Valdiro Kleber, pelo vereador Cristiano Barbosa, pelo vereador Elton Brandão, pelo vereador Valdir Silvestre. Emendas apreciadas, emendas votadas, agora o projeto em apreciação. Projeto em apreciação. Ok, vereador. O vereador Elton pediu a palavra primeiro. Com a palavra, vereador Elton. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, comunidade. Vossa Excelência foi
cirúrgico na sua fala anteriormente à apreciação das emendas e do projeto. E, como sempre lhe digo, não tenho a mesma sabedoria para lidar com determinados assuntos que Vossa Excelência tem. Por isso, lhe parabenizo em público. Lhe ouvir, como lhe ouvi pela manhã, fiquei extremamente preocupado, porque lhe conheço. Sei de como Vossa Excelência lida com as coisas, se preocupa com todas as ações que essa casa e que esse município direcionam, e venho aqui em público compartilhar de tudo que foi externado por Vossa Excelência. Só para complementar, este professor que ora está como representante desse município, adentrou no quadro de educação do município no ano de 2010. Apesar de ter feito o concurso no ano de 2006, só tomei posse no ano de 2010. Então, aqueles desavisados, ignorantes, acéfalos, desprovidos de inteligência, que estão tentando denegrir essa casa, incluindo este vereador, porque essa casa é composta de 15 vereadores. Quando você fala de um, você está falando de todos os 15. Não tem o mínimo de conhecimento, apesar de nos colocar como incompetentes. Você é incompetente, vereador Caçulinha. Não tem o conhecimento necessário para externar alguns entendimentos dele ou deles. Vale salientar que, se essa casa estivesse legislando em causa própria, eu seria contra o ano de 2006 e votaria para o ano de 2020. Então, que fique claro que essa casa ela é pautada nos critérios de justiça. E, por falar em incompetência, apesar de ser incompetente, mas de vez em quando eu procuro ler, professor Jorge, de vez em quando eu procuro ler. Incompetência nada mais é do que a falta de competência, falta de conhecimentos, falta de capacidade, falta de habilidade, ou seja, incapacidade e inaptidão. E aí, quando você vai para o conceito jurídico, vereador Reginaldo, Vossa Excelência aqui muito bem nos representa aqui nessa casa, conhecedor e experiente, o juiz ele pode alegar incompetência, que é o impedimento legal que o veta o conhecimento de certos litígios. Eu sou incompetente, o juiz da área penal é incompetente, vereador Clóvis, para julgar ações da área civil, e assim sucessivamente. Ocorre que, muitas vezes, o ser humano ele acaba tentando reproduzir no outro aquilo que é próprio dele. Aquilo que é próprio dele. E, como eu sou incompetente, eu procurei ler um pouco. E Freud, Sigmund Freud, fui vê-lo. Sigmund Freud, vereador Reginaldo, um grande neurologista e psiquiatra austríaco, criador da psicanálise, ele diz que o ser humano utiliza a projeção. E a projeção, que é um mecanismo de defesa psicológico, a pessoa, ela projeta, transfere seus próprios pensamentos, motivações, desejos e sentimentos indesejáveis numa ou mais pessoas. Então, essa incompetência que faz parte de mim, me levou a buscar
que muitas vezes algumas pessoas, e aí é um crivo nosso, pela frustração que tomou conta de si. E o que é a frustração? É um sentimento de impotência quando algo que era esperado não acontece. Ela ocorre quando a expectativa ou desejo não lhe é satisfeito. Então, muitas vezes a gente coloca, vereador Cristiano, os interesses pessoais acima dos interesses coletivos. Então, meus queridos colegas professores, como relatei no início, fiquei muito feliz ao ver aqui, permitam-me colocar assim, a velha guarda da educação de Valença, que já contribuíram muito, 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 e que eu procuro me espelhar em muitas das senhoras e dos senhores. Eu cheguei a me arrepiar aqui agora, mas é porque eu estou falando de sentimento. E quando a gente fala com o coração, a gente procura utilizar os critérios que nos regem enquanto cidadão. Trabalhei mais de 2 décadas numa instituição, que muitos dos senhores sabem, e vivia sob pressão. E nunca desviei a minha conduta ou as minhas ações. Então, pressão com o vereador Elton não cola. Vamos para o diálogo, vamos para o debate, vamos para o consenso, e aí sim vamos chegar ao objetivo final. E por falar em incompetência, que nós somos incompetentes, mas enquanto legisladores, enquanto vereadores, enquanto poder legislativo, existem algumas atribuições que nos são próprias, que são específicas do poder legislativo. E dentre elas, nobre vereador Reginaldo, está o ato de legislar. E para aqueles sábios que não sabem o que significa legislar, é fazer leis. Então, senhor presidente, muito obrigado pela paciência. Professores, estão de parabéns pela forma como conduziram e como conduzem todas as negociações e todos os diálogos. A gente só cresce através dos diálogos. Só cresce assim. Então, fico grato pela palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, novo vereador. Obrigado pela deferência, parabéns também, como sempre, eficaz em suas colocações. Inscrito ainda aqui, antes do vereador Reginaldo, o vereador Cristiano, com a palavra. Agora. Boa tarde, senhor presidente, todos os professores presentes e que nos ouvem, de alguma forma, de alguma maneira, em especial aqui ao professor Jorge Glauco, assim, Elton, não sei se Vossa Excelência lembra, mas nosso colega de colégio na sexta série no Gentil Paraíso Martins. E tenho certeza que é um professor competente, assim como nos chamaram de incompetentes, mas tenho certeza que o professor Elton é um professor competente, que a gente conhece, e apesar, Jorge, de vivermos afastados na circunstância do dia a dia e de família, mas acompanho, tenho a certeza disso, que acompanho sua trajetória. E dizer, Elton, que nós sabemos a nossa incompetência, como foi citado pelo referido professor. Agora, para mim, você tem que ter a capacidade de falar e estar aqui presente para ouvir. Faltou isso ao colega de vocês, que ele teria que estar aqui para ouvir o que ele não gostaria de ouvir. Até porque, ontem na reunião, o vereador Reginaldo Araújo, não foi dito isso. Até porque, quando falamos da situação dos funcionários da educação, que colocamos a situação da senhora que estava aqui, professora, esposa do colega e amigo Jorge Glauco,
foi citado bastante a situação dos aposentados. Então, a colocação do professor Marivan não foi essa colocação. Hoje, colocamos aqui, falei aqui com o vereador Bertolino Júnior e com o Valdir, a situação a colocação se colocou bastante pertinente ontem a professora Neidinha, onde ela mostrou uma preocupação e que essa preocupação também é nossa, Neidinha. E a gente fica sentido aqui, a gente não está aqui alegre e satisfeito de deixar de fazer uma divisão de uma verba, como a gente sempre colocou aqui o tempo todo, que se você vai favorecer 100 pessoas, 100 professores, ou você vai favorecer 1.000, que você sabe que você favorecendo 1.000, você aquece a economia, porque o dinheiro não vai estar concentrado na mão de 100 e não de 1.000, mas nós não estamos aqui para passar por cima da lei. A lei está aqui dizendo que é de 98 a 2006, e isso foi colocado assim, até porque, como nós fomos chamados de ignorantes, e somos, como o Elton falou, é tanto que por isso que pedimos ajuda a jurídico e a advogados para poder nos instruir melhor. Então, é o que vamos dizer aqui a vocês, que nenhum vereador desse que está aqui presente está aqui para prejudicar ninguém nem nenhuma classe. Gostaríamos muito, mas se a oportunidade não foi essa, assim como vocês esperaram 14 anos, vai ter professores que vão esperar 2, 3, talvez muito menos que vocês, e serão contemplados. Recebi alguns apps, algumas ligações de alguns amigos e alguns professores, e dizendo o que Elton falou aqui. Elton, professor de 2010, mas ele não está preocupado em legislar com causa própria e pregar uma coisa que é para ele, assim porque o nosso entendimento também é uma referência do governo do Estado. Se fosse correto, vocês acham que o governo do Estado iria fazer um repasse para uma minoria de pessoas, onde poderia fazer para 10 pessoas mais em período de campanha? Para ter mais votos? Claro que se pudesse faria, não fez porque não pôde. Então, está aí um exemplo claro, vereadores. E, Elton, se eu tinha orgulho de você, agora tenho mais orgulho ainda em saber que você é meu colega, foi meu colega de colégio, é meu colega de Câmara, e é uma pessoa que não age com pessoalidade. Você age pelo coletivo. E o cidadão de bem e que quer ser homem público tem que pensar dessa forma. Está de parabéns, ao contrário do professor, que eu tinha até muita estima e me decepcionou muito com esses áudios, até porque ele tem que saber que nessa casa, além de professores, além de engenheiro, além de advogados, nessa casa também tem muitas pessoas e muitos vereadores inteligentes. E a inteligência, além de ter tudo isso que eu disse aqui nessa casa, não parte só por uma questão de graduação escolar. Cabe também uma questão de educação e de respeito aos colegas e de onde a gente participa, certo? Então, dizer que ontem nós fomos, sim, muito educados com ele, até porque nós recebemos nós recebemos outros professores, recebemos a PLB, recebemos representante de comissões. Agora, o que eu disse nessa casa, para poucas pessoas, eu vou dizer para muitas pessoas. A gente não está aqui acima da lei, a gente está aqui para cumprir a lei. E, além disso, dizer ao professor que eu achava até bonito que ele, em vez de estar nas redes sociais ainda falando e comentando, que ele procurasse algum lugar para se retratar, para não tentar jogar o vereador de contra o povo, porque o vereador não é contra o povo e nem classe nenhuma. E, por enquanto, é só. Boa tarde a todos. Ok, vereador. Ainda em apreciação, vereador Reginaldo, com a palavra. Olá, senhores. Mádia. O cara vem cá, consertou. Vem aí. Aí só também. Oi. Bem, não melhorou, ele não funciona. Alguém me deu o microfone, já. Porque toda semana
Esse microfone dá problema, não sei qual é o problema. Oi. 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 Um abraço, Felipe. Oi. Oi. Não, o de Benedito também está ruim também, com o mesmo problema. Bem, senhores, eu preciso primeiro dizer para vocês o seguinte: anteriormente eu fiz uma dispensa de pareceres de forma muito rápida e disse simplesmente dispensar os pareceres. Na verdade, não houve uma dispensa de pareceres, existiu um parecer. Este parecer que foi dado pela Comissão de Orçamento e pela Comissão de Educação e pela Comissão de Justiça e Redação foi um parecer favorável pela constitucionalidade do projeto. Não é que simplesmente dispensou esse projeto, dispensando a formalidade da escrita, de redigir o documento, mas o parecer ele está concernente com os aspectos legais, no que concerne a Comissão de Educação, a Comissão de Justiça e Redação e a Comissão de Justiça e Redação. Bem, eu quero só... Esse projeto, ele tem uma extrema relevância e significância para o município. Haja visto aí que há muito tempo a gente vem discutindo. Então, já não se pode votar um projeto como esse, simplesmente sim ou não. É preciso que algumas ponderações sejam realizadas para que as pessoas, que o povo saiba o que é que nós estamos votando. Inclusive saber que os recursos que estão sendo disponibilizados para esse projeto são recursos públicos. É um recurso federal, que na verdade não é nem federal, é um recurso municipal. Todo recurso federal, na verdade, ele nasce no município. As riquezas nascem no município, dessa forma, ele é um recurso primordialmente municipal. Observem que o parecer da Procuradora Jurídica da Câmara de Vereadores, quando anteriormente nós defendíamos sempre, desde o começo, o nosso entendimento é pela divisão dos valores com os professores. E aí, a Procuradora Jurídica da Câmara disse o seguinte: diante do exposto, conclui-se que as disposições da Lei 14.057, que é uma lei federal, e a Lei 14.325 não retroagem. Por este motivo, os municípios que receberam os recursos, quando dos precatórios do Fundef, antes da vigência da referida legislação, não estão obrigados a promover o rateio entre os profissionais do magistério. Isso é necessário que se diga. É necessário que isso seja dito, isso é registrado. É claro que eu vou votar o projeto e votarei favorável, lógico, mas eu não posso deixar de dizer que esses recursos foram recebidos em 2019 e que o município, e que alguém falou isso aqui hoje, se não me engano foi Elton, não lembro quem foi, esses recursos, eles estão sendo disponibilizados pelo prefeito da cidade, pelo poder discricionário do prefeito. Mas, a princípio, a priori, não teria e não tem o Executivo a obrigação de fazer essa divisão. Haja vista que, conforme a lei, ainda que existente saldo residual atualmente, os entes federados que receberam o precatório do Fundef antes da vigência da norma analisada não se sujeitam à obrigação de destinar recursos aos profissionais do magistério. Apesar dessa conclusão, após o advento da norma, resolvidas as questões associadas à análise de constitucionalidade, não há vedação específica para que aqueles gestores realizem esse tipo de gasto. Então, é necessário que se diga para que não se percam as palavras com o tempo e as pessoas não saibam que estes recursos poderiam não ter sido disponibilizados pelo Poder Executivo. Mas houve uma Câmara de Vereadores e vereadores que estiveram o tempo inteiro a exigir e a solicitar que o prefeito assim o fizesse. Então, é necessário que se diga isso para que as pessoas saibam, professores e comunidades saibam, que os vereadores, eles estiveram o tempo inteiro dizendo para o prefeito da necessidade, da importância dele fazer essa divisão, mesmo não tendo essa obrigatoriedade. Então, dito isso, é lógico que cabe aos vereadores e cabe ao prefeito entenderem que a disponibilização desse projeto hoje, ora em votação, ele está, e vou repetir, não se trata apenas
apenas de fazer divisão de dinheiro com professores. Não é isso. Essa ideia é muito mesquinha e muito boba. Somente os cretinos, idiotas, é que pensam dessa forma. Ô Valdir, aqui os professores estão a defender uma coisa muito maior que a divisão de dinheiro. Não é divisão de dinheiro. Se fosse isso, apenas divisão de dinheiro, os professores não estariam trabalhando tão arduamente quanto trabalham. Hoje, a finalidade maior que se tem no Brasil é exatamente, e este foi o argumento utilizado por mim e por vários outros para o prefeito. Ora, se você quer qualidade da educação, você precisa fazer a valorização do profissional do magistério. E essa divisão é necessária e é justa, haja vista que aqueles professores, eles deixaram de receber aqueles recursos lá naquele período, quando ele teria o direito a receber. Mas, passando adiante, observe que essa valorização do magistério e essa qualidade de ensino, ela foi pensada pela comissão que foi formada. Pela comissão formada para para criar o plano de utilização de recursos do Fundef. Mas aí, errou a comissão, errou a professora Márcia, errou a PLB, erraram outras pessoas que fazem parte da comissão, ao tentar, e aí eu vou defender a comissão, ao tentar valorizar os profissionais, a todos os profissionais da educação, criaram a situação que hoje nós nos encontramos. Porque desde há 15 dias que a comissão deveria ter dito, não podemos fazer isso. Não podemos fazer o que estamos fazendo. Então, houve um erro factual evidente da comissão. E isso eu não posso deixar de dizer. Naquele momento que eu participava, inclusive, da comissão, eu também deveria ter dito que não poderia. Eu deveria ter dito, não é possível. Haja visto que existe uma legislação federal que impede que nós façamos dessa forma. No sentido, no entendimento de querer valorizar a todos os profissionais da educação, desde 98 até o ano de 2021, nós pensamos dessa forma, mas houve um erro. E esse erro não pode deixar de ser dito. Se esse erro cabe à professora Márcia, à professora Salete, à professora Lúcia, também cabe a mim, porque estava lá, na comissão, e deveria ter dito, não pode. Mas aí, lembrando a saudosa professora, que Deus a tenha, Luciene, ela autora da proposta, que queria sim valorizar a todos os profissionais da educação. Lá fora, existe uma grande quantidade de professores que não serão beneficiados pela lei, mas é importante que entendam o porquê não podem ser beneficiados. Mas eu não posso deixar de dizer que eles merecem respeito e não podem ser atingidos. É claro que eu vou votar. Agora, apenas para... Agora tem uma emenda. Prestem atenção, por gentileza, senhores vereadores, que eu gostaria de falar para vossas excelências com relação à emenda que eu tenho a fazer. Diz a Lei 14.325, que é a lei arguída pela doutora Samanta, procuradora jurídica da Câmara, e também pelo parecer jurídico da PLB, diz lá no artigo 47, que os aposentados que comprovem efetivo exercício na rede pública, escolares, e tem mais vínculo direto com a administração pública, que remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento, dos profissionais alcançados nesse artigo. Mais adiante diz o seguinte, e importante que diz, tanto o parecer da PLB, quanto o parecer da Procuradora-Geral da Câmara, quanto a Constituição Federal, quanto a Lei 12.014, ela diz o seguinte, terão direito ao rateio de que trata o caput desse artigo. Por favor, prestem atenção. Terão direito, e aí agora eu estou arguindo, Elton, a lei federal, a mesma lei federal que dá direito para os professores, somente os professores de 98 até 2006 receberem os benefícios do Fundef, também vale o que eu vou dizer aqui agora. Terão direito ao rateio os profissionais do magistério, os profissionais da educação básica, os profissionais do magistério da educação básica que estavam no cargo, mas também diz os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrante da estrutura, quadro de servidores do município, com vínculo estatutário, seletista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública. Desta forma,
todos aqueles que fazem parte do quadro não docente também têm o mesmo direito. Então, a emenda é a seguinte, eu gostaria, em outro momento, esse projeto não será votado, o projeto vai ser votado hoje, haverá ainda uma próxima votação na próxima semana, e aí as pessoas que entenderem que aqui há uma irregularidade... Vou poder falar? Olha, eu preciso dizer o seguinte, eu estou aqui na condição de vereador, e na minha condição de vereador não me cabe querer vaias nem aplausos. Não estou interessado nisso, nem um pouco. Mas então, não estou interessado nem nas vaias, nem nos aplausos. Para mim, tanto faz. Agora, eu vou cumprir com o exercício do meu mandato de vereador. Então, por gentileza, eu gostaria de ser ouvido e, enquanto não se fizer silêncio, eu vou continuar calado. Se a casa entender, ora, os profissionais da educação não são apenas, embora a Lei Federal 14.325 fale em profissional do magistério, mas o próprio parecer da PLB e da Câmara de Vereadores, da Procuradoria da Câmara de Vereadores, ela fala que serão beneficiados todos os profissionais da educação. E nesses profissionais da educação se inclui aí, e vou ler inclusive. Bem, professor Salete, faz o seguinte, a senhora emite depois um parecer da senhora, da PLB, para a Câmara de Vereadores, aí a Câmara irá votar ou não. Eu faria uma proposta, se os vereadores entenderem que devem votar, votarão. Se entenderem que não irão votar, neste momento aqui, cabe à Câmara de Vereadores. Mas depois, como o projeto vai ser votado ainda na próxima semana, bem, eu vou pedir que a Vossa Senhoria, professora Salete, na próxima semana, emita seu entendimento por escrito, para que os vereadores possam apreciar melhor, por gentileza. Mas, dando sequência, eu quero dizer o seguinte, que os profissionais da educação são todos aqueles, o que são profissionais do magistério. Se você for analisar a prática o que é magistério, ela é a prática da ensinagem, numa fala muito mais prática e muito mais objetiva. Magistério é a prática de ensinar. Então, aqueles profissionais que estavam lá de 98 a 2006, aquelas pessoas que não eram docentes, mas eram secretários escolares, eram auxiliares de secretaria, eram os porteiros, eram as merendeiras, elas não são profissionais da educação? São, até porque a lei assim diz. Quem está a dizer isso não sou eu, não. Quem está a dizer isso, bem, aí fica complicado. Se é para falar apenas que agrada algumas pessoas, eu não vim aqui para isso. Não, vou repetir, não estou interessado em aplausos nem em vaias. Certo? Estou interessado apenas em cumprir com a minha obrigação enquanto vereador. A minha obrigação diz isso. Ela diz para mim que, baseado no entendimento da Procuradoria da PLB, me preste por gentileza, da PLB, junto com o parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara, diz que terão direito ao rateio do que trata o caput deste artigo. E se estiver errado, não sou eu, é a lei federal que está a dizer que os profissionais do magistério terão direito e os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrante da estrutura, quadro de servidores do município, seletista ou temporário, desde que em efetivo exercício. Não vai entrar nos 40%, não se fala em 40% aqui. 40% aqui é do executivo para a estrutura de escolas, outras atividades. Nós estamos falando de 60%. A Lei Federal 14.325, ela fala que terão direito, além dos professores, também terão direito os demais profissionais da educação. Aqueles que fazem parte do quadro não docente. Ou seja, é aquela pessoinha lá, que tinha um salário mínimo, nem recebia um salário mínimo. Recebia a metade do salário
mas era com recurso do Fundef, e ela recebia para trabalhar, para prestar apoio e auxílio ao professor. Nenhum professor trabalha sem apoio daquelas pessoas. Nenhum professor trabalha sem o apoio do porteiro, sem o apoio da secretária escolar e sem o apoio dessas pessoas. O valor é pequeno. O valor não será um valor absurdo, não. O valor que a proposta aqui é que eles sejam beneficiados o minimamente possível, mas que eles merecem respeito. Até porque quem está dizendo, esse é meu entendimento, mas também a lei federal me dá amparo, me lastreia para que eu possa fazer esta emenda, que ora eu vou fazer agora, de forma muito clara para apreciação e análise dos senhores vereadores. Caso algum vereador, os vereadores entendam que a emenda deve ser analisada, melhor analisada, é simples, pede-se vista do projeto e se vota na próxima semana. A emenda que eu tenho a fazer é a seguinte, emenda aditiva, criando o parágrafo 3º, serão beneficiados todos os profissionais do magistério, inclusive os profissionais não docentes, de acordo com o artigo 61 da LDB 9394/96 e a Lei 14.325, de 12 de abril de 2022. Esta é a minha emenda, que está à disposição dos vereadores e ao juízo de cada vereador. A Lei 14.325, ela me ampara. Ela diz que a emenda é legal e que profissionais da educação são aquelas pessoas, além da Lei 10.014/09, que criou a categoria, criou a possibilidade de todos aqueles que estão na escola fazerem parte da categoria profissional da educação. Aí fica complicado, eu vou repetir, não estou interessado nem em vaias, nem em aplausos. Eu estou interessado no cumprimento da lei. E eu vou votar a lei, vou votar o projeto favorável. Mas esta é a minha emenda, que os profissionais, os não docentes, eles sejam incluídos. Não é justo que aqueles não docentes não estejam inclusos nesse projeto. Essa é a minha emenda, senhor presidente. Senhores vereadores, público presente, o vereador Elton, há pouco instante, falou sobre legislar, e é uma das funções que o vereador tem. E no cumprimento de uma dessas funções, o vereador Reginaldo, com todo o direito que tem, trouxe uma emenda para esta casa. Ela está em apreciação. Confesso que não me sinto à vontade por não conhecer a fundo a constitucionalidade dessa emenda. De antemão, solicito inclusive um parecer desta casa, que essa seja encaminhada à procuradoria desta casa, vereador, para que eu possa ter segurança, conforme a lei, se a lei pudesse abarcar os professores até 2020, não tinha problema nenhum, mas esse problema foi dirimido, dissecado, como diz nosso parlamentar, vereador Valdir. Chegamos ao entendimento, por favor, vereador, chegamos ao entendimento 2006, ok. Só que o vereador traz essa emenda, não sei a constitucionalidade, não tenho uma segurança para votar. Eu quero encaminhar essa emenda de Vossa Excelência para a procuradoria desta casa, e como falamos na semana passada, e na outra semana retrasada, o projeto que aqui chega, se houver necessidade de votar em 2 sessões, no mesmo dia, um após o outro, acredito que essa casa não terá nenhuma objeção para que isso seja feito, mas não quero derrubar, não quero votar contra uma emenda que eu não tenho a certeza, até porque se abre esse parêntese, eu sou leigo em direito, sou leigo em lei, e a gente tem uma procuradoria que nos assessora nesse sentido. Então eu quero fazer esse encaminhamento à procuradoria desta casa, essa emenda de Vossa Excelência, vereador, conforme até o regimento interno nos dá. Ok. É para você mesmo, só para lhe ajudar no que você vai falar, por gentileza. No parecer da PLB,
da Procuradora Jurídica da PLB, quanto no parecer da Procuradora-Geral da Câmara, é o seguinte: a citada lei, inclusive, contém informação dos 2 parágrafos do artigo 1º sobre quem terá direito ao rateio. Do magistério, aí tem, entre parênteses, profissional do magistério, profissional da educação básica e aposentados, e a forma como será calculado o valor a ser pago. Então, eu estou me baseando, além da leitura que eu fiz da Lei Federal 14.325, eu estou me baseando em 2 pareceres, um emitido pela própria PLB e outro emitido pela Câmara de Vereadores. Por favor. Senhor presidente, como temos certeza de que nenhum vereador será contra direito de ninguém, principalmente direito adquirido, e que iremos votar, eu sugiro que, em dúvida das emendas do vereador Reginaldo, que hoje pudéssemos votar no projeto como se encontra com as emendas dos parlamentares, inclusive do vereador Reginaldo, que participou aqui ontem, hoje, e tem o decorrer da semana para a gente esperar o parecer e votar em segunda votação com a emenda aprovada ou não do vereador Reginaldo. Vereador, concordo com Vossa Excelência, mas depende de Vossa Excelência aqui retirar a emenda que ele fez. Mas é porque o pedido que eu estou fazendo. Se ele retirar a emenda, a gente vota sem emenda dele e ele manda para a Procuradoria e aí fica a critério do vereador Reginaldo. Até porque, se for de direito dos profissionais de educação, Vossa Excelência sabe que nós iremos votar. Porque para a gente não indifere se é 100 pessoas ou se é 1000. Certo. Se quem tem direito, a gente só não quer dar a quem não tem direito. Se tem direito, a gente não vai tirar direito de quem tem. E nós iremos votar, só para acelerar o processo. Então, para acelerar o processo, pedindo a Vossa Excelência, que eu também concordo, eu acho o seguinte, para mim não resta nenhuma dúvida. Os únicos professores a terem direito ao recebimento são aqueles profissionais de 98, 96 e 2006. 97 a 2006. Não há necessidade de se retirar, não haverá atraso. Caso a emenda que eu estou fazendo hoje, ela se demonstre na próxima semana que ela é inconstitucional, você realiza uma subemenda anulando a emenda de hoje. A emenda de hoje permanece e na próxima semana, se... Não. A emenda... Repare bem, eu não retiro a emenda. Está falando muito clara, eu não retiro a emenda é esta. Ó, eu não vim aqui. Eu não vim aqui para discutir com professores. Não estou numa assembleia da PLB, não vim aqui para discutir com professores, não vim para isso. Eu vim aqui para votar um projeto. A minha emenda é essa. A minha emenda é, não estou na assembleia da PLB, portanto, nem filiado eu sou, portanto, não há necessidade, não sou filiado, não vou lá, portanto, respeito todo mundo, Vereador Cristiano, você deu a sugestão. O vereador Reginaldo mantém a emenda dele e eu continuo com o meu posicionamento. Tenho dúvida, vou fazer o encaminhamento à Procuradoria da Casa. A gente suspende o projeto da primeira votação hoje, pede-se vista e manda para a Procuradoria. E semana que vem as emendas já foram aprovadas, já está redondo como foi dito aqui na nossa reunião. Só fica a dúvida da emenda do vereador Reginaldo. Simples isso. Perfeito, vereador? Se a Procuradoria entender que é constitucional, que o pessoal de apoio tenha direito, a emenda vem e vai ser votado. E aí os vereadores fazem as análises de cada um. Mas como eu não tenho essa segurança, eu vou fazer o encaminhamento para a Procuradoria. É um posicionamento meu, que o regimento interno me dá esse direito. Como eu não tenho essa confiança, essa segurança, vou mandar para a Procuradoria e ela até a próxima semana estará nos dando esse retorno. Consequentemente, enviando para a Procuradoria, o projeto não pode ser votado e aí será pedido vista. Perfeito. Que vereador? Vai ser pedido vista. Perfeito. Vai pedir vista. Estou pedindo vista. Vai pedir vista você. Não. Eu vou... Perfeito. Perfeito. Concordo também. Agora, eu entendi. Ele vai pedir. Perfeito. O que eu quero deixar aqui colocado, calma. É bom esclarecer. Vossa Excelência vai pedir
o parecer da Câmara. Eu vou pedir ao meu advogado que faça um entendimento relacionado à lei federal. Eu vou acompanhar o que diz a lei federal. Sim. E estou dizendo que eu não estou aqui para tirar direito de ninguém. A gente está aqui para poder assegurar o direito de todos e de qualquer classe. Bem, Com certeza. Pois não, vereador. eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar atrás aqui. Vereador Reginaldo, com a palavra, por favor. Eu vou fazer o seguinte. Olha, só podia ser, é verdade. Só poderia partir de uma pessoa inteligente para entender que me cabe o direito, enquanto vereador, e não estou, já avisei que eu não sou sindicalista. Não sou. Não, eu queria ser, mas não sou. Você é um dos melhores sindicalistas que você, Cristiano, defende muito bem a categoria de vocês. Aqui, quem é sindicato é Salete e Lourdinha, que faz isso muito bem. São excelentes, né? Mas a minha obrigação é outra. A minha obrigação aqui é representar o povo desse município, e não uma categoria apenas. Não tenho essa obrigação. A minha obrigação é representar todos. Mas eu quero dizer o seguinte, e vou repetir, olha, eu não estou muito preocupado, e às vezes até sou meio rude quando digo isso, não é porque eu queira ser agressivo, não. É porque existe, eu conheço muita gente boa, muito professor bom. Eu sou um péssimo professor, eu sei disso. Mas eu conheço muito professor bom. Agora, eu não gosto de falta de educação de algumas pessoas. Quando você está falando, espere o outro falar. De repente, a gente vai chegar num acordo, que aqui nós estamos, não para negociar, porque nós não estamos numa assembleia de sindicato, nós estamos numa assembleia da Câmara de Vereadores. Aqui somente quem poderá votar somos nós 15. A conversa que nós podemos ter tido foi ontem, e poderemos ter outra conversação amanhã, depois, na própria PLE, se for convidado, irei, com o maior prazer, para falar aquilo que eu entendo. Então, o meu entendimento, Elton, diz para mim dessa forma. De repente, eu posso ter equivocado, e aí Fabrício tomou uma atitude extremamente correta. Corretíssima a atitude dele, quando ele diz, eu vou pedir o parecer jurídico, porque ele não se sente à vontade de votar num projeto sem ter esse conhecimento. Mas aí, ele pede vista do projeto. O projeto não será votado hoje. Para evitar esse transtorno, para evitar, e em respeito aos bons professores e às boas professoras, que são muitas, só os bons e boas. Aos demais, não. Só os bons professores e boas professoras, eu vou retirar as emendas hoje e faço na semana. Vereador, você, como sempre, sabe como nós falamos que é referência na nossa... E só pedimos mais uma vez um pouco de educação para a gente concluir o nosso projeto. Sei que tem euforia, mas a gente precisa, né? E precisa ter um entendimento, como já deixou claro aqui, que os vereadores têm todo o direito de emendar, remendar, suprimir, aditivar. É o entendimento de cada um parlamentar. Sei que a ânsia, né, a ansiedade, a vontade de que seja aprovado o projeto, mas que possamos ouvir atentamente e respeitar o posicionamento de cada vereador. Olha que nós estamos aqui, como falamos, sempre à disposição ao diálogo. Mas na hora que cabe ao parlamentar fazer suas colocações, suas emendas, possamos respeitar. A gente tinha deixado aqui bem claro, não tínhamos segurança, iremos mandar para a Procuradoria, porque é direito do vereador. Se os outros vereadores quisessem aqui emendar outras e outras emendas, era direito deles, e aí caber a cada vereador fazer as avaliações. Então, há um trâmite a ser feito. Então, que possa ter respeito nesse trâmite, mas que no final tudo vai dar certo. Parabéns pela atitude, vereador. Ok, vereador? Pedindo, por gentileza, que a emenda, eu retirei ela hoje, mas ela vai voltar na próxima semana. E aí, o vereador Fabrício já vai pedir o parecer jurídico da Procuradoria-Geral da Câmara de Vereadores para nós analisarmos, tá certo? Mas a emenda, aqueles que estão nos ouvindo agora, eu continuo a entender que vocês têm direito sim. E a emenda retornará na próxima semana para análise dos vereadores. Ok, nobre vereador. Então, as emendas foram aprovadas, o projeto estava em discussão, o vereador Elton pediu a palavra, o vereador Cristiano pediu a palavra, o vereador Reginaldo pediu a palavra, devolveu, o projeto continua em apreciação. Com a palavra, o vereador Cássio. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar a Vossa Excelência, vereador Reginaldo, foi muito prudente em retirar nesse momento as suas emendas. E quero aqui parabenizar também o vereador Elton. Vereador, parabéns e de ser seu amigo, e cada vez mais você ganha meu respeito.
porque só um homem com caráter faria o que você fez. Não fez algo para lhe beneficiar. Dentro da lei você poderia ser beneficiado. E você assim não fez, mas pensou nos seus colegas professores e professora. Assim, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E dá aos professores aquilo que é deles por direito. Muito bem. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em apreciação, vereador, bem-vindo, Souza Luz, com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, eu peço até desculpa a todos os professores que estão presentes, porque houve um incidente com meu filho agora, mas eu voto a favor do projeto de vocês. Essa primeira etapa, que é esta casa, é votar. A parte que vocês têm que se preocupar, não é a nossa votação, é da gestão. Apagar. Aí sim, aí que vocês vão ter uma dificuldade maior. Mas quanto a esta casa, não. Tenha certeza disso, que nós estamos a favor de vocês. Se eu vou me retirar aqui agora, mas estou votando a favor. Meu menino jogando bola na quadra do social, deu uma torção no braço, aí ligou para mim chorando, vou lá. Mas a questão do voto, pode ter certeza, que nós vamos votar a favor, todos os 15 vereadores. Reinaldo fez essa emenda aí, mas essa emenda vai chegar aqui terça-feira, toda redonda, com o parecer desta casa, se é dar direito ao não docente receber ou não. Se der o direito, na lei, nós votaremos. Se não der, é só vocês. Peço desculpa a vocês, mas eu voto a favor, acho que todos votam a favor. E, presidente, muito obrigado. Projeto ainda em apreciação, vereador Clóvis. Senhor presidente, e minhas amigas e meus amigos professores, o qual eu tenho orgulho, não me canso de dizer, porque conheço o trabalho dos professores da Rede Pública Municipal de Valença. Acompanho vários eventos, principalmente na zona rural, e costumo dizer que a escola pública do nosso município, a educação pública municipal, não fica devendo nada à educação particular, porque vocês fazem um trabalho com a alma, com o coração. Então, nós estamos vivendo hoje aqui um dia a ser comemorado, um dia histórico. Mas, acima de todas as coisas, ninguém aqui está fazendo favor nenhum para vocês. Vocês apenas estão recebendo aquilo que é de direito de vocês. Aquilo que vocês... Cada um dos professores do município que acorda cedo, que muitas vezes se desloca para a zona rural, deixando suas famílias, deixando filhos, esposo, para ir cuidar dos filhos, das pessoas, dos alunos que são filhos de vocês, porque eu sei o carinho e a dedicação que vocês tratam às crianças das salas de aula. E mais uma vez ficou a demonstração de que essa Câmara aqui é motivo de orgulho, não só para Valença, mas para o Baixo Sul, porque a forma que os projetos, a forma que as classes organizadas são tratadas aqui nessa casa é com a maior transparência possível. Então, já antecipo meu voto favorável, já antecipo meu voto dizendo sim. Se pudéssemos fazer uma sessão, mas houve essa dúvida aí dessa emenda que o nobre vereador está trazendo, senão eu iria propor que a gente votasse em segunda votação ainda hoje, para dar maior celeridade. Sabe por quê? Porque eu imagino o tamanho da ansiedade que cada um de vocês estão vivendo. Imagino a ansiedade de você ter um valor que ficou retido e a possibilidade de estar recebendo isso. Valença também só tem a ganhar, porque, afinal de contas, quando esse dinheiro chegar na conta de vocês, o nosso comércio será aquecido, a nossa economia será aquecida. Então, por isso que essa casa tem tido esse comprometimento. Então,
Parabéns, professores, por vocês estarem perto de receber aquilo que é de direito de vocês. Ok, nobre vereador. Ainda em apreciação, o vereador Rian, com a palavra. Era para não atrapalhar a reunião, porque eu não queria que ninguém atrapalhe a família. Mas não se preocupe não, que não atrapalha não. Senhor presidente, na verdade eu só queria também fazer um comentário breve. Eu ouvi particularmente aqui a fala do vereador e presidente Fabrício, a sua também. Assim, fiquei muito preocupado na questão do quesito desses áudios. Dizer que pressão a gente vive o tempo todo. Quando a gente coloca o nosso nome à disposição, é pressão o tempo todo. A gente tem que ter coragem para representar e colocar o nome à disposição. Nós passamos por um pleito eleitoral aonde fomos escolhidos com toda a formalidade na questão partidária. Cada um escolheu seus partidos e foi para uma briga. Precisa sim ter respeito tanto da parte do legislativo quanto daqueles que estão lá fora e que brigam pelos seus direitos e que é direitos. E ouvindo a fala, tem pessoas, eu que tenho pouco tempo, mas já nasci na política, tem certo tipo de pessoas que a gente não deve dar ouvido. Porque hoje, tudo é fácil, todo mundo é sábio, todo mundo tem as suas competências. E é verdade, cada um tem as suas competências. E tem também as suas incompetências. Porque, como o senhor mesmo disse, todos nós somos incompetentes. Nós não nascemos sabendo de tudo. Inclusive, os próprios professores não nasceram sabendo de tudo. Aprenderam para poder devolver em aprendizagem. Então, tudo que hoje nós somos, dependemos de todos os professores, cada qual no seu ou na sua competência. O que é que eu quero dizer com isso? Dizer a vocês, não se preocupe. É natural a gente já nascer com essa pressão. Competência, assim como o vereador tem, de legislar e colocar a emenda ou não em votação, assim como tem a competência dos vereadores votarem ou não aprovarem. Para isso a gente também precisa de um corpo técnico. Só para dizer ao vereador Reginaldo do direito que ele tem, mas a competência cabe a nós no entendimento legal, jurídico, de direito. Se a gente não tem, a gente tem a competência política. O direito político nos foi dado e fazer política. Então, não é vergonhoso ninguém dizer que não sabe, até porque a lei é para todos. Mas o entendimento também. Existe entendimento jurídico e técnico e existe entendimento político. Então, às vezes, tecnicamente é falado de uma forma, mas político pode se interpretar de uma outra maneira. E o que eu quero dizer com isso? Isso que o vereador Reginaldo traz é grave, porque nós temos uma lei, inclusive, uma vez eu coloquei nessa casa, da não permissão de contratação de servidores que já tiveram contas julgadas dentro do nosso município. E por conta de uma nomenclatura de servidor temporário, foi entendido de uma forma, só para que vocês entendam todo o processo. E dentro do entendimento do vereador, isso pode ser legal e pode sim trazer à tona de direito para a inclusão de outras pessoas da categoria no magistério. Mas cabe a gente, de forma jurídica, ter esse entendimento para que a gente consiga votar no projeto e que depois não, que a gente consiga votar na emenda e que ela não seja inconstitucional. Mas, trazendo isso, dizer ao vereador que a gente comunga, até porque, volto a dizer, não participei da reunião ontem, não porque a gente não quisesse, mas assim estávamos muito bem representados pelos demais vereadores. Conversei com o vereador Juninho, não vou conseguir chegar a tempo, pela agenda em Salvador, que também era importante para mim, mas a agenda dos professores não seria importante, porque quantos entraram em contato conosco preocupados com os direitos? E aqui a gente precisa ter respeito pela Casa Legislativa, entendendo o entendimento de cada um, que às vezes político, partidário,
vai para um lado e outro para o outro, mas que isso não impede de outros assuntos. Mas dizer a todos os professores, dizer que a gente disse a vocês, vocês receberão tudo aquilo que forem de direito de vocês, dentro do entendimento jurídico e que a gente possa politicamente os defendê-los. E é isso que a gente vai fazer. Então, só para deixar isso registrado para o presidente Fabrício, o vereador Elton, com certeza vocês são competentes naquilo que vocês fazem, aos demais que participaram ontem, e com certeza está aí o resultado, fazendo o que é certo. Então, é só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, nobre vereador. Projeto ainda em apreciação, vereador Isaías. Senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que acompanham a sessão, eu estava aqui ouvindo a fala de cada um e eu sou o que menos falo nesta casa, né? Nunca ultrapassei os 7 minutos. Espero que conclua o final do mandato assim. Mas os professores têm um papel muito importante na sociedade que deve ser bem mais valorizados. Eu acho que toda essa discussão que está tendo aqui hoje não deveria existir se as pessoas reconhecessem realmente o trabalho, o dia a dia dos professores. Mas, infelizmente, existe uma lei que precisa seguir, que precisa cumprir. Esta casa acabou os vereadores lagartixa, graças a Deus. As pessoas votam aqui com consciência, não por pressão, mas com muita responsabilidade. E quero dizer que sou favorável ao projeto, voto quantas vezes for necessário, até porque isso são recursos oriundos dos nossos impostos, não é do prefeito, não é do presidente, não é do governador, mas são direitos garantidos por lei que vai contribuir muito com o dia a dia de cada um de vocês. Então, quero dizer, senhor presidente, que sou a favor, sim, qualquer projeto que venha para beneficiar os professores ou qualquer categoria, eu estou a favor para poder ajudar, defender, brigar e fazer o que for possível, até porque eu acho que esse é o nosso papel. No momento é só, senhor presidente. Ok, vereador. Obrigado, vereador. Vereador Bené, depois o vereador Valdir. Boa noite a todos. Não poderia deixar de pronunciar aqui num projeto desse tão esperado pela categoria da educação, por esta casa e também por toda a sociedade valenciana. Tenho certeza, senhor presidente, que esse projeto aqui, hoje votado aqui, começando pela primeira votação aqui em Valença, nessa casa, vai ser exemplo para outras cidades. E quero também aqui parabenizar pela sua pronúncia, senhor presidente, quando o senhor aí, Vossa Excelência, fez um comentário referente àquele áudio, que acredito eu, maldoso, né, que queria jogar os vereadores, a comunidade contra os vereadores. E esta casa, Salete, não mostra, mas volta aqui, é bom aqui também ressaltar que esse projeto está aqui hoje também pela nossa cobrança ao Executivo. Os vereadores sempre cobrando para que dê celeridade aí, junto com as mobilizações de vocês. Então, a gente estava sempre cobrando isso aí. Parabenizar também, Elton, você, por não fazer parte aí dos que vão ser contemplados, e poderia sim estar sendo beneficiado aí com a lei municipal, mas você foi ético, né, em seguir a lei federal. Eu tenho 2 irmãs professoras, uma está inserido dentro da lei federal, que entrou em 1991, e a outra em 2008. Né? E a gente foi questionado, nós vereadores, foi questionado por vários professores, dos que estão inseridos na lei federal e os que não estão inseridos na lei, Valdir. Então, e esta casa estava preocupada, sim, em querer fazer o melhor, já que esse projeto foi discutido com os representantes dos professores, foi discutido e elaborado. E ontem tivemos uma reunião com os representantes dos professores e também uma boa parte dos vereadores. E ontem teve um exemplo da preocupação desta casa, Salete, que eu estava em um compromisso em Salvador, eu e o vereador Diro, e nós nem almoçamos lá em Salvador, poder chegar a tempo de
acompanhar aí pelo menos a metade da reunião, porque a gente sabia que é um projeto que a gente tinha que ter um olhar, como todos, né, mas um olhar especial, para que a gente fosse justo, né, e ninguém mais do que vocês para estar discutindo esse projeto. Então, ontem, por sua maioria aqui, que estava aqui, os representantes da educação, decidiu todas essas emendas, senhor presidente. Foi discutido, é bom até aqui ressaltar, não foi uma emenda só discutida pelos vereadores, foi uma emenda discutida pelo Conselho de Educação e pela APLB, então os representantes. Então, foi todas essas emendas apresentadas aqui, foi discutido com os representantes da educação. Então, deixar aqui bem claro que eu também sou a favor de seguir a lei. Se tem a lei federal, por que não a gente vai fugir da lei? E parabenizar aí também a Reginaldo por ter retirado aí, Reginaldo, aí a emenda, para que a gente pudesse, sim, discutir na próxima sessão com mais conhecimento, né, se a gente realmente pode estar fazendo essa emenda ou não. No momento é só, senhor presidente. Ok, nobre vereador, ainda em apreciação, vereador Valdir com a palavra. Eu sempre disse que fazer política é saber, no trato das questões, ser analisada. Vou parabenizar duas pessoas aqui, que talvez seja até... Está ficando louco? Não estou. Fabrício, pelo tato da condução dessa questão, do processo aí, dos precatórios, a condução está sendo de forma correta. E quero dizer a vocês, se confortem, porque nenhum vereador que vai votar contra. Então, o que é que ocorre? Uma outra pessoa que eu tenho que parabenizar é Reginaldo Araújo. Porque em todo instante, Reginaldo Araújo foi do marco regulatório em trazer isso aqui. Eu digo isso porque acompanhei trazer isso para a Câmara. Porque como Reginaldo, você trabalhou para trazer isso para aqui. Eu reconheço muito bem. Tenho falado isso com o Salete e tudo mais. Você tem sua parcela. Sim. E uma outra, você agora foi audacioso, você não temer em falar a verdade nesse parlamento, que é uma coisa assim concretizada. Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque jamais poderíamos passar desapercebido pessoas que teriam direito ou não, caso tenham parecer. Então, Reginaldo, eu tenho que parabenizar você pela sua ousadia, pelo seu afinco, pelas suas questões, porque a gente não tem que temer quando toma decisões que vá beneficiar. Seria uma tristeza a gente deixar alguém que teria direito e não receber esse dinheiro, mas com direito. Nos disseca esse assunto, acho que as professoras também vão entender isso, vai dar tudo certo, com fé em Deus. Então, assim, eu parabenizar Reginaldo Araújo pelo seu afinco, Reginaldo, você está de parabéns. Você vai fazer a consultoria, se você tiver certo, vamos voltar aqui, vamos trazer à tona, e se não tiver, vamos aprovar, que eu sei que você vai aprovar esse processo. Você já tirou muito mais, cedeu muito mais nesse processo. Então, um forte abraço pela pessoa que você é. Eu só tenho que agradecer a Deus, a você, e os professores também estão de parabéns. Então, vamos dissecar esse assunto. Aqui não tem ninguém que seja contra o ódio ou raiva. O processo, houve um entendimento e hoje consensuou uma parte do processo, uma outra a gente vai consensuar de novo, porque o processo ele é conturbado, né, por várias emendas, vários processos, várias leis, e que o entendimento possa ser que a gente machuque algum servidor que tem direito e a gente seja julgado. Então, você está de parabéns por ter trazido isso à tona, porque eu também me sinto parte disso aí, dessa tona, que o professor sabe disso, que se tiver direito tem que dar, não é a questão de não querer, mas você está de parabéns. E Fabrício também pela condução do processo, e a todos os vereadores aqui, porque o que menos fala é aquele talvez que trabalha mais. Falar é falar. Então, o único parlamentar que eu vejo aqui dentro, não é elogiando, é Reginaldo Araújo. Parabéns. E Fabrício Lemos também. Todos Fabrício nós, vereador. Abraço. Todos nós somos responsáveis. Ainda apreciação, projeto vereador Reginaldo Araújo. Vamos ver se eu voto agora ou não o projeto, né? Agora que é o momento importante, se vota ou não o projeto, né? Seria bom. Eu vou propor, inclusive, Fabrício. Por gentileza, faça isso, por favor, de forma nominal, seria bacana. Não faça isso, por favor.
É um pedido aceito? Pessoal, eu serei breve, mas eu quero dizer para vocês, eu estou no meu 6º mandato, o 5º ele foi considerado como sentar aqui na Câmara, e durante esse tempo eu aprendi, Valdir, de antemão, Valdir, já quero dizer para você que eu me sinto sensibilizado, honrado com a sua deferência, me emociona, me deixa realmente muito feliz em perceber o seu carinho e o seu respeito. Isso, Valdir, ocorreu porque nesse 6º mandato e na minha idade, já não me cabe mais a condição de medo. Aliás, o medo, ele é inerente a todo ser humano. Não há nenhum ser humano que não tenha medo. Todos nós temos medo, todos. Não há ninguém que não tenha medo. Até os bichos têm medo. Mas o que não me é dado o direito é ser covarde. A covardia, ela é o pior dos defeitos. Um homem público covarde, ele deve apodrecer no mármore do inferno. Um homem público, ele tem que ter a coragem, a ousadia de dizer aquilo que ele pensa sem ofender as pessoas. E esse parlar aqui na Câmara é que é o fundamental, onde você pode discutir ideias, onde você pode dizer o que você pensa, respeitar a opinião dos demais, mas ser respeitado. E às vezes, Bertolino Júnior, algumas pessoas entendem, mas ele é muito grosseiro. Não entendam como grosseria, entendam como revide, como resposta a uma grosseria maior que foi cometida anteriormente. Então, eu tenho por hábito, e eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, e não foi com a educação extra, Elton, não foi fora da escola, não foi dentro da escola. Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, Cristiano, que eu preciso respeitar a opinião dos outros, e ouvir a opinião dos outros, e guardar o momento oportuno de dizer para você, eu não concordo com a sua ideia. E é por essa razão que eu tirei a emenda, baseado nesse entendimento de Fabrício, muito inteligente e muito correto, por sinal, em fazer com que a emenda seja discutida a nível judicial, para que na próxima semana nós possamos votar isso de forma tranquila. E que sejam inclusos ou não. Defendo a ideia, até este momento, senhores professores, senhoras professoras, defendo a ideia da inclusão dos profissionais da educação. Todos. Até porque são filiados à APLB e têm direitos e não estão aqui representados e deveriam estar representados. Onde está você que é não docente e você não está aqui para discutir? Olhe, não esqueça que você tem direitos, não esqueça que a vida é feita dessa forma. Os direitos não nascem de uma só vez. Esses direitos vão nascendo à proporção que você vai lutando para conseguir alcançar esse direito. Mas se você nada faz, esses direitos jamais chegarão a você. Então, o que eu quero dizer com isso é que absolutamente sou favorável a que o projeto de lei seja votado desta forma, onde sejam os professores de 96 até 2000, eu sempre erro, é 96... 98 a 2006. Eu sempre erro isso, mas é de 98 a 2006. Haja visto que são aqueles professores daquele período que receberam o recurso do Fundef. Não seria justo. Embora o município de Alagoinhas, que foi o projeto utilizado por nós da comissão, foi utilizado, e é bom que saibam, foi utilizado por mim, pela professora Márcia Rocha, pela professora Salete, pela professora Josélia, pela professora Marineide, foi utilizado como referência, não como referência modelo, para fazermos o nosso. Então, lá em Alagoinhas, eles, vereadores, tiveram um entendimento diferente. Entenderam eles que a valorização do profissional diz que, embora eles não estivessem obrigados a fazer a repartição do valor, entenderam eles que poderiam. E a professora que Deus levou, a professora Luciene, lembro-me dela numa das reuniões, e eu disse para a professora, mas serão todos? Ela é, Reginaldo, nós precisamos valorizar a todos. E nisso, aí eu quero
dizer que, embora tenha havido um erro, e eu citei os nomes, um erro da professora Márcia, um erro da professora Marineide, um erro da professora Salete, um erro meu, que estava lá na comissão, nós deveríamos, se hoje nós estamos com um problema aqui, que está sendo discutido na Câmara, é porque nós lá da comissão, nós não verificamos isso a tempo, deixamos com que a polêmica fosse gerada. Mas por que nós fizemos isso? Fizemos isso, Salete, fizemos isso com a intenção de valorizar a todos. Não estou dizendo que vocês agiram de má fé e nem que mentiram, pelo contrário. Estou dizendo que nós agimos dessa forma, porque nós entendíamos a necessidade de valorizar a todos. E você disse isso para mim. E você disse isso para mim várias vezes. Então me tomou de surpresa ontem, quando vocês disseram, não, estou voltando atrás. Mas é um direito. Mas é um direito voltar atrás. Mas nós sabemos da lei há 15 dias, há um mês, e não fizemos isso. Então ontem, quando você disse, é um direito que você tem, não tem nenhum problema. Sabe, em voltar atrás. Nós não temos que ter compromisso com o erro. Ninguém aqui tem que ter compromisso com o erro. Todos nós precisamos verificar o momento adequado de nos rendermos. Se a lei federal diz que é de 96, 98 a 2006, que seja dessa forma. Não poderá ser de forma diferente. Eu não posso sair por aí agredindo pessoas. Eu não posso fazer com que a Câmara de Vereadores, junto com vocês, professores, se torne numa guerra. Não podemos dar aqui um palco aqui agora de disputas e um clima onde onde existam os bons e os maus. Não existem bons ou maus, existem todos que estão entendendo que o profissional da educação tem que ser valorizado. Eu quero aproveitar para cumprimentar uma professora que me deixou muito feliz ontem. A garra dela, a determinação, a vinda dela até a Câmara, eu não sei se ela está aqui agora, é a professora Rosângela. Eu quero lhe cumprimentar e gostaria que todos vocês aplaudissem essa professora, porque ela esteve aqui ontem, ela veio para defender aos aposentados. E embora o Supremo Tribunal Federal entenda que os professores não devam ser beneficiados porque eles já não estão mais em serviço, mas a Câmara está dizendo ao Supremo o contrário. Não, tem que ter direito sim. Aposentados têm que ter direito, porque naquele período eles receberam do Fundef. Hoje ele não recebe pelo Fundef, mas deveriam continuar a receber, porque foi uma vida inteira dedicada à educação. Então eu quero cumprimentar a professora Rosângela pela defesa do pessoal dos aposentados. Veio aqui ontem com muita educação, com muita distinção, disse para os vereadores aquilo que ela entendia ser correto. Nós entendemos, apoiamos e hoje estamos ali a aplaudir por sua atitude ontem, professora. Parabéns e muito obrigada pela forma corajosa, decente com que a senhora esteve aqui na Câmara. De fato, que eu tenho a dizer para vocês que, é claro, não há necessidade, eu sou aquele, Valdir, que eu nem precisaria dizer aqui agora se eu sou favorável ou não. Que quem tiver consciência, quem for digno, quem for sério, vai saber, Valdir, que eu estive nesse campo de batalha há mais ou há quase um ano. Há quase um ano que nós estamos, eu com a comissão, trabalhando para resolver esse problema. Nós estamos há quase um ano em reuniões para decidir, para fazer o plano de aplicação de recursos do Fundef. Seria eu a única pessoa que ninguém deveria perguntar se ele votará favorável ou não. Seria indigno de alguém. Mas eu sei que existem pessoas indignas. Eu sei que existem canalhas que sairão por aí dizer que eu estou querendo obstaculizar. Não tem um problema. A coragem, Valdir, essa que você mencionou, essa ousadia de dizer aquilo que pensa. Sabe, eu não tenho nenhum problema em dizer aquilo que eu penso, em olhar para cada pessoa, no olho de cada pessoa, Zenaide, e dizer aquilo que eu penso. A minha opinião ninguém vai tirar. Pode tirar de mim tudo, menos o meu direito a dizer aquilo que eu penso. Mesmo que não haja a concordância do outro. E aí eu vou respeitar o outro com a discordância, mas o meu direito de dizer aquilo que eu penso, ninguém vai tirar.
Portanto, só para finalizar, eu quero dizer que cada professor, cada professora desse município merece respeito. A escola pública, Clóvis, ainda não tem a qualidade que deveria. Não tem, porque as estruturas, as condições materiais não estão a nos proporcionar que nós possamos oferecer educação de qualidade. As questões mencionadas pelo senhor hoje logo mais cedo, com relação ao transporte escolar, que faz com que o professor não chegue até a escola. As dificuldades que nós temos estruturais e conjunturais na escola ainda não faz com que a escola pública tenha a qualidade necessária. Mas todos nós precisamos respeitar a escola pública, que a escola pública é o lugar onde homens e mulheres que não têm as condições necessárias para estar numa escola particular, eles têm as condições de se educar, eles têm a condição de aprender, para aprender a redesenhar esse mundo, que com certeza vocês, professores, e aí eu me incluo, eu e o vereador Elton Salete, nessa condição de, junto com vocês, redesenharmos um novo mundo, construirmos uma nova sociedade. Muito obrigado. Ok, nobres vereadores, acho que todos já fizeram. Diro, vereador Diro, comentar, Diro? Não? Então vamos à votação, conforme a solicitação do vereador Reginaldo, a votação nominal. Como vota o vereador Clóvis? Em nome de Provera de Cajaíba, em nome de minha mãe, professora Araci Coutinho Loureiro, eu voto favorável. Como vota o vereador Valdir? Como é sabido por todos, não sois loucos, homens é que sois. Eu votaria a favor, claro, é lógico que vocês sempre... Exatamente daqui a 60 dias terá uma votação nominal como essa. Como vota o vereador Cristiano? Senhor presidente, eu gostaria de dizer que eu tinha 2 votos, mas só tenho um. Voto a favor. Como vota o vereador Isaías? Favorável, senhor presidente. Claro e evidente que é uma causa justa e tem que votar a favor, né? Como vota o vereador Cássio? Não posso deixar aqui de citar o nome de uma professora que foi tão importante e deixou marcas no meu coração, a professora Oscarina, minha professora de português. Então, assim, eu voto a favor do projeto para todas as professoras do meu município. Como vota o vereador Bertolino Júnior? Senhor presidente. Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Benedito? Seguindo a lei federal, voto a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Reginaldo Araújo? Votem por mim, por favor. É um artista. Há quanto tempo eu não lhe vejo, viu? Agora que eu te vi. É você. Uma mulher, uma trabalhadora da educação, uma mulher muito honrada. Uma mulher guerreira, uma mulher que tem dedicado anos da vida dela à educação. Lembro de você no Guaibim, lembro das suas lutas, lembro das suas lágrimas, lembro das suas alegrias. E você continua a merecer o meu respeito pelo trabalho que você continua a desempenhar. Parabéns, é um orgulho ser seu colega de trabalho. Você merece, sim, ser aplaudido por todos nós que aqui estamos. Parabéns. Viu? Como vota o vereador Rian? Não? Eu só vou votar se Tânia levantar com em pé. Quem? Tânia. Ela quer bater em mim se eu não votasse. Ela falou que ia me bater se eu não votasse nela. É claro que é. Sim. Como vota o vereador Rian? É um artista esse homem, viu? É nosso artista ele. Eu sou fã. Fã, posicional. Rian. Por todos os professores do nosso município, com certeza sim. Como vota o vereador Elton Brandão? Senhor presidente, nobres colegas, tive o privilégio, vereador Cristiano, professor Jorge, de conviver com 2 professoras no meu início da vida educacional na Escola Dario Galvão. Infelizmente, uma delas não está mais em nosso meio, professora Edmeia, e professora Sueli,
Gostaria de trazer esses 2 nomes aqui. E é claro que a gente vota favorável. Como vota o vereador Diro? Senhor presidente, voto a favor. E para finalizar, também voto favorável ao projeto de lei número 042/2022. Havendo votação, aprovado em primeira votação.